A paz e a graça do Eterno a todos aqueles que pertencem ao reino. Queridos, conforme combinamos, hoje eu estarei falando sobre aqueles que não estão aptos a receber o batismo no Espírito Santo. Nos estudos anteriores, eu havia mostrado para os irmãos a distinção entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo sem, contudo, não ser batizado no Espírito Santo. E como é que a gente sabe disso? João Batista, por exemplo, ele foi cheio do Espírito Santo desde antes de nascer, desde o ventre da sua mãe. Isso eu mostrei para os irmãos. Mas, contudo, João Batista morreu antes do derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele soprou nos seus discípulos o Espírito Santo antes do batismo no Espírito Santo. Mostrei para os irmãos também. Então, há distinção entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. São duas coisas distintas. Mostrei para os irmãos também que a evidência de você ser batizado no Espírito Santo é você falar em outras línguas. Nem que fale somente uma vez. No dia de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, a evidência daqueles que ali estavam, que viram eles serem batizados com o Espírito Santo, ou presenciaram após ele ser batizado no Espírito Santo, a evidência era falar em outras línguas. Então, se você pensa que é batizado no Espírito Santo, mas nunca falou em línguas estranhas, você nunca foi batizado no Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Isso é bíblico. Mas batizado no Espírito Santo é preciso falar em outras línguas. Nem que isso seja uma vez só na sua vida e nunca mais você fale. A evidência de ser batizado no Espírito Santo, segundo Atos capítulo 2, é ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas estranhas, tá bom? Então está aí, tendo falado isso, eu havia dito para os irmãos que eu iria mostrar no próximo estudo quem não está apto a ser batizado no Espírito Santo. Havia dito para os irmãos que 90% dos que aí estão, que falam em línguas estranhas, nunca foram batizados no Espírito Santo. Aí fica uma indagação, porque parece que é um percentual muito alto, e de fato é um percentual muito alto. Mas eu havia mostrado para os irmãos que é impossível uma árvore dar dois tipos de fruto. A árvore, irmãos, ela só dá fruto segundo a sua espécie. Aqueles que são filhos de Deus, eles produzem fruto segundo a sua espécie. Aqueles que são filhos do diabo, eles produzem fruto segundo a sua espécie. Se você pensa que é batizado no Espírito Santo e as suas obras são carnais, não se engane. Você não é batizado no Espírito Santo. Eu separei aqui o texto de 1 João, capítulo 3 de 1 João. Eu sempre gosto de ler o capítulo inteiro e aconselho os irmãos lerem o capítulo anterior e o capítulo posterior. Neste caso, eu não vou poder fazer uso disso para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas nós vamos estar conversando aqui acerca da carta de João. Eu vou ler poucos versículos, ele vai se enquadrar no que nós estamos falando, mas aconselho os irmãos a ler todo o capítulo. Nós estaremos lendo o capítulo 3, leia também o capítulo 4, e você vai ter uma melhor compreensão do que nós estamos falando, tá bom? Eu vou ler aqui a partir do versículo 7, que é que vai nos dar um esclarecimento, uma melhor compreensão.
Diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem naquele que não ama seu irmão. Então, somente esses versículos, ele já vai dar para nós discorrermos em todo o nosso ensino. Não precisamos ler mais. Mas eu gostaria que os irmãos lessem a partir do versículo 1 e lessem também o capítulo 4, para que os irmãos tenham melhor compreensão e os irmãos entendam. Neste caso aqui, está falando sobre aqueles que têm o Espírito Santo. Aqui não está tratando sobre Espírito Santo como batismo. Aqui está tratando sobre o Espírito Santo como aquele que um dia adentrou ao reino. Este é aquele nascer de novo que Jesus fala com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi isso que ele disse. Aqui está tratando do Espírito Santo no momento em que você conhece a verdade. Batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. Mas por que tem relação? Porque aqueles que não conhecem a verdade e não vivem na verdade, ele não recebe o Espírito Santo. Então é muito fácil você notar para a sua vida, para a vida dos seus líderes e para a vida da membresia. Não tem dificuldade, só se não quiser ver. Jesus ele disse no livro de João, no capítulo 13, nós lemos aquele dia, que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Quando ele está falando mundo, está incluso aqueles que estão no nosso meio, mas vivem conforme o mundo. O Espírito Santo, irmãos, ele foi dado para a igreja. Como batismo, estou dizendo, tanto para o enchimento do Espírito Santo, como para o batismo. O Espírito Santo, na sua primeira fase, que você recebe a partir da hora que você conheceu a verdade, ele foi dado para a igreja, para aqueles que adentraram o reino, aqueles que nasceram de novo. No momento em que você recebe o Espírito Santo e nasce de novo, ele vai começar uma obra de transformação na sua vida. E estas obras são evidentes. Ela é interna, mas ela se manifestará no externo. E depois haverá o batismo no Espírito Santo para aqueles que estão neste caminho da santificação e crerem. É preciso crer. Na pregação do apóstolo Pedro, Pedro disse o seguinte lá no livro de Atos dos Apóstolos, que esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto crerem. Então, é para os que crerem. Se você não crê,
Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você certamente será uma pessoa cheia do Espírito Santo, adentrando no caminho da graça, adentrando no reino. Você será uma pessoa, pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, sem contudo ser batizado no Espírito Santo. Você poderá orar pelos enfermos e ele ser curado, sem contudo receber o dom de cura, ou ser usado com o dom de cura. Isto é uma outra coisa que nós vamos estudar no próximo vídeo, que nós estaremos adentrando aos dons do Espírito. Quando nós entrarmos nos dons do Espírito, os irmãos terão também uma melhor compreensão sobre estas coisas que eu estou falando hoje. Agora, como o nosso assunto é batismo no Espírito Santo e aqueles que estão aptos a receber, então está aqui o texto dizendo que aqueles que dizem que estão em Cristo, que pertencem ao reino, mas continua pecando, esses não pertencem ao reino. Eles são filhos do diabo. E o último versículo que nós lemos aqui, que foi o versículo 10, eu vou ler novamente. Diz assim, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não pertence a Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então vamos lá. Todo aquele que não pratica justiça, eles não são filhos de Deus. O que é justiça, irmãos? O que é justiça? Aquele que não pratica justiça, que não é justo nas suas palavras, nas suas ações, ele não pertence a Deus. E o que mais nós temos visto no nosso meio é injustiça. É a injustiça. Aquele que não tem coragem de abrir a boca para defender o seu irmão menor, mesmo ele estando certo em qualquer questão, ele prefere apoiar os líderes que aí estão, os grandes, em detrimento ao seu irmão. Esse não tem o Espírito, já de princípio, como foi dito para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que é nascido de Deus, irmãos, ele não briga pela instituição, ele não briga pelo pastor, ele não briga pela liderança, ele briga pela verdade, pela justiça. Quem quer que seja. Se você não consegue fazer isso, ou se não é prática você fazer isso, eu lamento lhe informar. Mas você não nasceu de novo, você não pratica justiça, você não está apto a receber o batismo no Espírito Santo. Ah, mas eu falo em línguas, eu profetizo. Que bom. Mas a informação que eu tenho para dizer para você, que dois espíritos aí estão operando em você. Ou a carne, ou o diabo. Porque para você receber o batismo no Espírito Santo, primeiro você tem que receber o Espírito Santo. E quando você é nascido de Deus, as suas obras são de justiça. As suas obras são de justiça. E quando eu estou falando, eu quero dizer aqui mais para os líderes. Porque ovelha, irmãos, bode, ele só gera bode também. O bode não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. E bode gera bode. Quando o líder é bode, ele só gera bode também. Ele não vai gerar outra coisa. E os irmãos às vezes não entendem isso. Se o irmão no seu meio passa necessidade e o líder
vive em abundância. E quando o irmão está passando necessidade, ele pede para outros ajudarem, para a membresia ajudar, e ele não pode ajudar, e quando eu falo ele, não é ele do bolso dele, é ele do seu bolso que já saiu. E ele pede novamente. Irmãos, não se engane. Aí há uma falta de justiça. Aí há uma falta de justiça. E segundo a palavra que nós vimos aqui, aquele que não pratica a justiça, ele não pertence ao Eterno. E aqui fala da justiça e também daquele que não ama o seu irmão. Se você continuar o capítulo, você vai ver que ele fala acerca daquele que... Eu vou até ler para que a gente possa compreender. Eu vou ler aqui, eu tinha parado no 10, eu vou ler mais alguns versículos aqui e vou parar. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do teu irmão era justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como permanece, tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhecemos todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que cremos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então a gente conhece que o Eterno está em alguma pessoa é pelo Espírito que está operando nele. E o Espírito que está operando nele, quando é o Espírito do Eterno, ele ama o seu irmão. E este amor o compunge a ajudá-lo, a socorrê-lo. Agora, se o seu líder espiritual te mostra somente o que aqui está escrito e não vive, irmãos, é um mero fariseu. E se você também prega somente o que aqui está escrito e não socorre seu irmão e odeia o seu irmão a ponto de não sentir a sua necessidade,
a ponto de virar as costas para ele, e aqui está dizendo sobre recursos materiais, você é um mero fariseu. E se eu fizer isso aqui também, que estou falando para os irmãos, sou um mero fariseu. Amor, irmãos, de palavra é ótimo, mas ele não ajuda em nada no reino. E aqueles que amam de palavra não pertencem ao reino. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Não tem como nós fugirmos da palavra do Eterno. E aqui está dizendo quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito. E você não vivendo segundo esta palavra, você não está apto a receber o batismo no Espírito Santo. Não, nem adentrou ainda ao reino. E é por isso que eu falei para os irmãos que esta palavra, ela tem conexão com o batismo no Espírito Santo. Embora esteja falando sobre você receber o Espírito Santo como passaporte, ou como a chave, ou como o novo nascimento, agora você morrendo para o mundo e passando a viver no reino, uma outra vida. E é somente para estes que está destinado o Espírito Santo, ou aqueles que podem receber o batismo no Espírito Santo como adentração aos dons espirituais. O que nós temos visto aí é muita bagunça, é muito blá blá blá, é muita línguas estranhas e nada de vivência espiritual que mostre que está vivendo para o reino. O batismo no Espírito Santo, para que ele serve? Jesus ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder para quê? Poder para viver uma vida de santificação. Poder para pregar o evangelho com eficácia. Poder para adentrar ao mundo dos dons espirituais, receber as ferramentas espirituais para trabalhar no reino. O Espírito Santo não é dado para que você fique falando em línguas estranhas em qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, na rádio, no YouTube, no Facebook, não. O Espírito Santo ele foi dado para te dar poder. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder para resistir o pecado. Poder para que você agora tenha mais tempo para o reino. Poder para vencer o mundo, para vencer o pecado. Se você tem línguas estranhas e não vence o pecado, alguma coisa errada está na sua vida, e muito errada. Mas que o Eterno possa abençoar a todos os irmãos, que os irmãos, que aquele que foi bom para você, que foi útil para você esse vídeo, dê um like, compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E eu quero dizer para os irmãos aqui, nós temos um grupo de estudo. Todas as semanas, às terça-feira e agora também às quinta-feira, nós temos um grupo de estudo. Qual que é o nosso objetivo? É um alimento diário. Se você quiser fazer parte deste grupo, você entra no link que nós estaremos deixando no topo desse vídeo. Os irmãos entram no vídeo, vai ter acesso ao nosso grupo. Nós estaremos adicionando os irmãos e os irmãos farão parte automaticamente do nosso grupo. Como funciona? Todas as terças e as quinta-feira, às 5 para as 8, eu mando o link para os irmãos entrarem online. Qual é o nosso estudo? Nós postamos anterior
Anteriormente, a gente posta qual é o capítulo que nós estamos estudando essa semana e nós estaremos falando exclusivamente sobre aquele capítulo. Não falamos de igreja, não falamos de pastores, não falamos de nada, a não ser estudar aquele capítulo e termos um alimento diário para que nós possamos permanecer no reino. Então fica o convite para os irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. O próximo vídeo nós estaremos adentrando aos dons do Espírito Santo. Estaremos falando dos 9 dons, distintamente, cada um com o seu propósito e a sua manifestação. Espero os irmãos lá. Até o próximo vídeo.